Apareceu sim, tudo Apareceu? certo. Beleza. Joia. Beleza, pessoal. Posso começar, Larissa? Pode, né? Pode sim, doutora, fica à Pode sim, né? É vontade. isso aí. Se precisar de algo, estamos aqui. Joia, gente. Muito obrigada. Pessoal, muitíssimo boa noite para quem está nos assistindo neste momento. Prazer aqui estar com vocês mais uma vez, né? Falar de saúde e nutrição. Muito, muito obrigada mesmo. Eu gosto bastante de ensinar, né? O que eu sei ao longo desse tempo de formada, né? E imunidade é um assunto que, assim, nunca é demais, né? Falar, porque a imunidade, ela permeia todos os nossos aspectos de saúde, né? O sistema imune, a gente vai ver que ele controla bastante coisa, né? Nos nossos aspectos de saúde, nos nossos aspectos nervosos, hormonais, né? Antes da gente começar, vocês estão vendo aí na tela as minhas redes sociais, tá? Quem não me segue ainda, né, quiser me seguir, tiver aí rede social, né, quiser seguir, tem no Facebook também, tá, gente? Doutora Ponte Eleonora, tem no Instagram e no Facebook, tá? E para quem não me conhece ainda, eu sou nutricionista, né, formada em medicina chinesa, formada em fitoterapia, tenho mais de 13 anos de formada, tá? Meninas, eu vou tirar o fone aqui, qualquer coisa vocês mandam mensagem pelo WhatsApp, tá bom? Então, eu tenho bastante tempo aí de carreira, né? Considero que passa muito rápido, né? E hoje a gente vai falar sobre sistema imunológico, né? Parece que é um assunto muito repetido exaustivamente, mas não é, gente, né? É um assunto que sempre tem coisa para falar, e principalmente, cada dia que passa tem uma descoberta nova, tá? Então, se vocês forem procurar lá no PubMed, né, no Google Acadêmico, imunidade, tenham uma curiosidade, vocês vão ver que todo dia, toda semana, praticamente sai artigo falando alguma coisa, né? Alguém descobriu alguma coisa para imunidade, algum ativo, alguma coisa assim, né? Ou alguém descobriu algum mecanismo que envolve o controle do sistema imune, tá? Então, assim, é um assunto que sempre está em alta, vamos dizer assim, tá? Então, óbvio, né? O que é o sistema imune? É um sistema, né, que protege a gente, tá? O que as pessoas parece que esquecem um pouquinho de considerar é que o sistema imune ele não protege só de coisas que estão fora, né? Ele protege também, eu ia falar, protege, né? Ele protege também de coisas que estão dentro. A gente esquece disso, tá? Ah, mas eu comi, né? Eu bebi alguma coisa, aí, obviamente, está de fora e vem para dentro. Mas o nosso sistema imune também protege a gente da gente mesmo, né? No caso das doenças autoimunes, e também protege a gente de oscilações do nosso sistema hormonal e do nosso sistema nervoso, né? Então, a gente vê muitas vezes, né, falar que quando a pessoa desenvolve uma doença autoimune, por exemplo, né, ou ela manifesta uma doença autoimune, vamos dizer assim, passou por um período de estresse, tá? Passou por ou alguma doença, né? Pode ser que tenha tido uma infecção viral, bacteriana, tá? Fúngica, né? Então, assim, são coisas que estão dentro da gente, mas que quando o nosso sistema imunológico está em baixa, quando a gente tem uma depressão ali no sentido de ter uma deficiência no funcionamento do sistema nervoso e do sistema endócrino, né? O sistema imune ele também sofre. Tá? Então, assim, não é só um ataque direto ao sistema imune, não é só um prejuízo direto no sistema imune que vai causar baixa de imunidade. A gente tem vários fatores, né, que vão desequilibrar esse nosso maravilhoso tripézinho aí da imunidade, tá? Da imunidade, do sistema nervoso e do metabolismo de hormônio, né, do nosso metabolismo endócrino, tá? Então, assim, não podemos esquecer que internamente a gente também precisa cuidar do nosso sistema imune, e não só, de novo, de coisas que vêm de fora para dentro, que, né, a partir do momento que entra para dentro, mas de coisas que nós mesmos geramos, tá? Principalmente que diz respeito aí à questão nervosa, tá? A questão emocional, tá? O nosso sistema imune, por onde ele circula, né? Por todos os lugares, tá? Por isso que ele é tão importante, por isso que qualquer coisa que é alterada, qualquer coisa que é modificada, tá? Qualquer coisa que como é que se diz?
sai do equilíbrio, né, ou sai da rotina, né, a gente sente, tá? Porque as células do sistema imune estão em todos os lugares. O sistema imune, ele é como se fosse... Sabe quando você coloca alarme na sua casa, que tem aquele detector de presença, né? Você passa assim, ou você está no hall do seu prédio, vai pegar o elevador, né, e acende aquela luz, né? O sistema imune da gente, ele é mais ou menos isso. Ele é um sistema que está em constante vigilância, né? Às vezes, esse sistema também pode estar em constante reação, tá? Ele pode estar reagindo constantemente. Lógico, se tiver uma infecção viral bacteriana, ele vai reagir contra vírus e bactérias e fungos, moléculas de adoçante, por exemplo, tá? Mas se você tiver uma doença autoimune, né, ele vai reagir contra o seu próprio corpo o tempo inteiro. Por quê? Porque a doença autoimune não tem cura, tá? E aquele tecido não tem como sair dali, né? Vamos dizer assim, é seu, é próprio, e o corpo está atacando aquele tecido o tempo inteiro, tá? Então, ele fica em estado de alerta, tá? Quem vai agir efetivamente é o sistema imune adaptativo, tá? A gente vai ver como é que funciona, né? O sistema imune inato vigia. Por que ele é inato? Porque ele nasce com a gente, tá? Então, quando a gente fala sistema imune inato, né? Ele é nosso, ele nasceu com a gente, tá? E ele considera, vamos dizer assim, o sistema imune inato, ele considera que a gente não teve contato com nenhum patógeno, tá? Igual criança, quando você vacina, né? Aí você começa a ir mais com a criança, né? É cachorrinho também, né? Gatinho, enfim. Quando você vacina esse novo serzinho, né? Seja animal racional ou irracional, a gente acaba tendo, induzindo, né? A pessoa a ter um contato com um agente externo e aí ela vai começar a criar memórias, ela vai começar a conhecer quais são esses agentes patogênicos, tá? A vitamina S, né? S de sujeira, né? Falava assim, caiu a chupeta no chão, caiu não sei o que no chão, vitamina S, dá uma sopradinha, né, e consome aquilo ali. Então, você vai começando a criar a memória. Quem cria essa memória é o sistema imune adaptativo, por isso que ele chama adaptativo, tá? Porque ele vai se adaptando ao longo da sua vida, conforme você tem contato com agentes externos, tá? Esse sistema imune adaptativo é legal quando a gente é criança, criar memórias, é legal brincar na sujeira, é legal pôr a mão no chão e botar a mão na boca, é legal, né? Porque você vai criando mecanismos de defesa, né? Tanto que o pessoal fala muito assim, leite com pera, tal, né? Criança criada em apartamento e tal. Por quê? Porque é um negócio super hermético, hermeticamente fechado, né? Vamos dizer assim. Então, o sistema imune, ele fica mais inocente, tá? Ele fica, sabe de nada inocente. Ele fica mais ingênuo, vamos dizer assim. E aí, quando ele efetivamente encontra um agente patogênico que ele não conhece, que ele não viu quando ele era criança, talvez ele possa reagir de uma forma muito exacerbada, e você pode ter uma doença, vamos dizer assim, desenvolver uma doença pior do que quando você fosse criança. Quer um exemplo? Catapora, tá? Cachumba. Então, quando você é adulto, você desenvolve, né, teve contato, você acaba desenvolvendo sintomas piores, tá? Muito bem. Aqui a gente tem, né, um exemplo de como que esse sistema funciona. A gente viu que o sistema imune, vamos dizer assim, ele circula na pele, ele circula nas mucosas, né? Ele circula no sangue, ele circula na linfa, ele está no espaço, né? Aqui, ó, entre, né? As células, tá? Ele está permeando todas as nossas células, todos os nossos tecidos, portanto, né? É o que a gente chama de espaço intersticial, né? No interstício, vamos dizer assim. Então, nesse espaço que tem de vazio, vamos dizer assim, tá? Quando a gente tem um corte, por exemplo, que é aqui, né, na pele, tá? O primeiro mecanismo que vai chegar aqui de defesa é a resposta não específica, que é justamente o nosso sistema imune inato, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente vai ver na parte da suplementação, né, o que a gente pode usar para melhorar esse sistema imune, que diferentes nutrientes vão agir em diferentes partes do sistema imune com mais ou menos ênfase, tá? Então, a gente tem aqui uma lesão. Aí o sistema imune adaptativo, ele vai chegar ali, desculpa, o inato, né, que fica circulando na periferia, né, que é como se fosse o alarme da nossa casa, o alarme de segurança do consultório, enfim, ele vai detectar que houve um dano tecidual, tá? Houve um dano tecidual, opa, se houve um dano tecidual, podemos ter uma invasão de micro-organismos, porque está aberto, tá? E, obviamente,
esses micro-organismos também soltam substâncias, né? Então, o nosso sistema imune solta substância, né? Libera substâncias químicas, e os invasores, vamos dizer assim, sejam eles virais, bacterianos, parasíticos, vermes, né, vamos dizer assim, eles também soltam substâncias, vamos dizer, liberam substâncias. Então, essa percepção, né, esse encontro vai começar a disparar um alarme, tá? Uma reação que ocorre, ou que começa a ocorrer, tá? De uma forma quase que imediata, é a inflamação. A gente pensa em inflamação só quando está criando casca na ferida, por exemplo, né? Ou criando uma úlcera, por exemplo, lá no intestino, né? No colo, no estômago, tá? Na verdade, a inflamação ela começa a partir do momento que o sistema imune começou a reagir, tá? Por quê? Inflamação nada mais é do que a liberação de substâncias sinalizadoras, tá? Sinalizadoras. Então, a gente inflama aquele lugar para poder recrutar mais células do sistema imune, né? Tanto do inato quanto do adaptativo, que é quem efetivamente, tá? Ó, células brancas, os linfócitos, tá, gente? Célula pode ser linfócito B, linfócito T, natural killer, tá? Célula branca, a gente vai falar dos linfócitos, vamos dizer assim. E essas células brancas, tá? Elas que vão efetivamente reconhecer esse agente e vão agir contra ele, tá? Quando a gente pensa em inflamação, então, no começo de uma lesão ou num corte, a gente não tem sintoma de ardor, a gente não tem sintoma de rubor, de formação de pulso, né? Por quê? Porque tá no comecinho, tá? Então, a gente acaba tendo essa cascata engatilhada, tá? Depois, quando a gente tem essa primeira resposta do sistema imune inato, que é inespecífica, ele vai te defender, ó, ele vai te defender, tá? Não importando, tá? Qual que é o agente patogênico que está invadindo aqui, ele vai ver o que está acontecendo, tá? Ah, está na sua casa, Deus o livre, né, gente? Você ouve um barulho na porta da sala, tá? Então, vamos dizer assim, você ou alguém que vai ver o que está acontecendo é o sistema imune inato. E a polícia, vamos dizer assim, ou segurança, né, que passa com uma motoquinha, é o sistema imune adaptativo, tá? Que é quem efetivamente vai fazer alguma coisa. O cara da motoquinha, né, não, segurança da rua, não necessariamente, né, ele só passa, né, com a motoquinha. Mas, quando a gente pensa no sistema imune inato, a gente faz um paralelo com a polícia, por exemplo, né, que vai efetivamente combater aquele invasor na sua casa, a gente consegue perceber que primeiro houve uma identificação de um perigo e depois houve uma providência, vamos dizer assim, tá? Então, essa providência é resposta específica, é uma resposta específica àquele agente invasor, tá? Vamos supor que você ouve barulho na porta da sala e sei lá, seu filho, sua filha chegando em casa. Não é um ladrão. Então, você fala, susto, né? E volta a dormir, né? Ou perde o sono, enfim, mas você não precisa tomar nenhuma providência. Agora, se você identificar que é um invasor que você não conhece, provavelmente um ladrão, né? Aí sim você toma alguma providência. Mas percebam, existem duas etapas, tá? E o que é interessante, quando a gente pensa em macro e micronutrientes, tá? A gente tem macro e micronutrientes para as duas etapas, e a gente tem macro e micronutrientes para células, de uma forma mais específica, tá? Quando a gente pensa em função de célula, cada célula, tanto do sistema imune inato quanto do sistema imune adaptativo, vai precisar de mais ou menos um tipo de nutriente, né? Então, assim, por isso que a gente precisa ter uma gama completa, tá? De nutrientes para que a gente possa suplementar para quê? Para que a gente tenha um sistema imune que funcione, a comunicação funcione do começo ao fim, vamos dizer assim, tá? Então, essa imunidade específica, ela vai ser mediada tanto por células quanto por anticorpos, tá? Então, essa imunidade específica. O anticorpo nada mais é do que uma resposta extremamente específica àquele invasor. Por isso que ela é mediada por anticorpo, tá? Então, a gente precisa pensar que quanto mais específico é o agente que a gente está reconhecendo, né, maior é a maquinaria, vamos dizer assim, que a gente vai precisar utilizar para identificar aquele agente que está invadindo o nosso corpo,
tá? Por que algumas pessoas têm alergia a pólen, por exemplo, e outras não têm? Por que algumas pessoas têm alergia a produto de limpeza e outras não têm? Por que algumas pessoas têm alergia a ácaro e outras não têm? Justamente por causa desse nível de respostas específicas que o nosso corpo emite, vamos dizer assim, tá? Ou cria, tá? Ou as memórias que o nosso corpo cria, por exemplo, tá? Os anticorpos são, por sua vez, proteínas, são as gama-globulinas, tá? E a gente tem a necessidade de ter, então, um aporte proteico adequado, legal, para que a gente possa cumprir essas funções. Por que quando a gente come mal, nossa imunidade cai? Porque a gente não tem nutriente suficiente, primeiro os macronutrientes, né? E depois os micronutrientes, para fazer essa maquinaria funcionar, essa maquinaria complexa funcionar, tá? Então, por exemplo, para andar de carro você precisa de gasolina, ou de álcool, ou de diesel, ou gás, GNV, né? Para ter eletricidade na sua casa, né? Ou ter luz na sua casa, ligar a televisão, você precisa de eletricidade, né? Para ter água na sua máquina, para você lavar roupa, né? A companhia de água precisa estar fornecendo água, você não pode ter esquecido de pagar a conta, tá? Então, assim, para cada tarefa que você vai desempenhar, você tem um combustível específico. Mas para todas elas, né, você precisa de dinheiro, certo? Para pagar o posto, para pagar a água, para pagar a luz, não é isso? Tá? Então, nutriente, vamos dizer assim. Beleza? Deu para entender o paralelo? Ok. O que esse anticorpo vai fazer? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá vendo? Vale a pena ter uma mesa bagunçada de vez em quando, porque você acha tudo que você precisa. O que esse anticorpo vai fazer? Esse é um exemplo muito, muito, muito legal. As pessoas, às vezes, não atinam isso. O anticorpo é isso aqui, ó. Nada mais é do que... Você tá falando que o anticorpo é um post-it? Você tá falando que o anticorpo é uma... É isso que o anticorpo faz. Ele é um post-itzinho. Então, esse laranjinha aqui, eu vou usar para identificar... O vírus da cólera, bactéria, vírus, bactéria, é vírus? Nossa senhora, agora sumiu, gente. Enfim, vamos usar para identificar a Covid, né? Esse aqui, rosinha, eu vou usar para identificar toda vez que eu como um corante vermelho artificial. Esse amarelinho aqui eu vou usar para identificar a proteína do leite, tá? Esse verdinho eu vou usar para identificar urtiga. Esse azulzinho eu vou usar para identificar quando eu tomo aquele corante azul, tá? Então, assim, eu coloquei as coresinhas só para vocês entenderem. O que o seu sistema imune faz? Beleza. O que está entrando no meu corpo? Tá? Vamos supor que ele já conheça, tá? Ele vai usar, tá entrando corante vermelho. Ele vai vir aqui, né? Os linfócitos, tá? Vão pegar e fazer um anticorpo, e eles vão vou pegar o estilete aqui de exemplo. Eles vão onde tem aquela molécula vermelha e vão fazer aqui, ó, sistema imune inato, sistema imune adaptativo. Tem um negócio estranho aqui, ó. Dá uma olhada, que eu acho que é um corante vermelho que a gente tem alergia, né? A gente não pode ter contato com essa substância, porque a gente tem alergia, a gente não gosta dessa substância. E aí o seu sistema imune vem em peso, macrófagos, né, os mastócitos, vai liberar histamina, vai dar coceira, vai dar vermelhidão, né, vai esquentar, tá? Aí você tem uma reação inflamatória mais exacerbada. Mas a partir do momento que o seu sistema imune fala, entrou um corante vermelho que a gente tem alergia, vou marcar ele para que as células, né, principalmente, por exemplo, o macrófago aqui, ó, possa vir e englobar este corante vermelho e levá-lo embora desse corpinho, tá? Eliminar, isolar e eliminar, tá? Para cada etapa dessa, a gente precisa de micronutrientes. Também precisamos de macronutrientes? Também precisamos de macronutrientes. A cada etapa dessa, a gente produz resíduo. Segura essa informação com você, tá? A gente vai usar ela mais para frente, mas guarda aí, tá? Depois que essa ação toda aconteceu, tá? A gente vai ter uma criação de uma memória. Dependendo da intensidade que você tem aquela invasão, ou da intensidade que seu corpo reage, tá? Aquele invasor, seja vivo ou não, tá, gente? Você pode criar uma intolerância. Tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu nunca fui alérgica a camarão.
Nunca na minha vida, tá? E eu sou vegetariana desde 2017, né? Em 2019, fui viajar para Portugal, quem me conhece aí sabe, fui viajar para Portugal, e eu comi uma torta, uma quiche, e eu ouvi o cara falando que era de palmito. Só que não era de palmito, era de camarão, né? E o pessoal perguntou, mas o que você está comendo? Eu falei, uma quiche de palmito. Eles falaram assim, não tem palmito em Portugal. Não é possível que você está comendo. Eu falei, caramba, né? Enfim, era camarão. Quando eu cheguei no hotel, eu tirei a roupa e fui ver a minha perna estava cheia de pintinhas vermelhas. Ou seja, eu tive uma reação alérgica. Graças a Deus que não foi nada grave, porque eu nunca tinha tido alergia a camarão. Mas o camarão, por exemplo, ele é altamente alergênico. Por quê? Porque o camarão é como se fosse o lixeiro do mar. Tá? O que o lixeiro do mar faz? Bota tudo que é de lixo para dentro. Então, ele vai ajudar a limpar o mar, vamos dizer assim, né? Então, quando você fica muito tempo, né, sem comer, né, e você acaba ingerindo substâncias altamente alergênicas, vamos dizer assim, por N motivos, né, ou pela própria substância, ou porque aquela substância entra em contato com outros agentes tóxicos, né, e causadores de alergia, a gente acaba manifestando, tá? Então, assim, eu poderia ter tido um choque anafilático? Poderia, né? Teve uma vez que eu tomei uma injeção dessas de farmácia, só história maravilhosa, né? Sabe aquelas farmácias que você toma para gripe? Não era benzetacil, era farmácia de gripe, assim, que você tá com mal-estar de gripe. Gente, mas me deu uma reação alérgica. Meu braço ficou parecendo que tinha uma manga aqui, né? Eu me coçava, eu esfregava na parede, assim, ó, de tanta coceira. Eu nunca tinha tomado, aí sim, aquela injeção na vida. Tive que ir para o hospital, né? E tomar antialérgico, antistamínico, né? E fiquei lá um tempinho, porque, né? Poderia ter dado alguma outra complicação. Mas, enfim, às vezes você tem uma reação a alguma coisa que você já está habituado, às vezes tem uma reação a alguma coisa que você não está habituado ou nunca entrou em contato, né? Quem vai dizer isso é quem? O seu sistema imune maravilhoso. Por que ele erra às vezes? Por que a gente desenvolve uma resposta autoimune ou contra os nossos próprios tecidos? Por causa das substâncias que a gente coloca para dentro do nosso corpo, tá? Porque a gente perturba esse equilíbrio aqui, ó. Para tudo que vocês forem estudar em saúde, gente, não esqueçam deste equilíbrio, deste tripé, deste triângulo. Para tudo que a gente for estudar, tudo você começa por esse tripé. Tudo, gente. Primeiro, você vê que já está totalmente ligado. Segundo, são os eixos mais importantes do nosso corpo. Endócrino nervoso, nervoso imune, imune endócrino, tá? Se você tira uma perninha do tripé, geralmente ele fica bambo, né? Tá? Ele não é uma mesa, né? Com 4 perninhas, 5 perninhas, é um tripé, tá? Por isso que ele é importantíssimo. Qualquer raciocínio que você for ter dentro da área da saúde, quando você for olhar para um corpo humano ou para um corpo animal, né? Vamos dizer assim, um cachorrinho, gatinho, peixinho, enfim, existe esse tripé, tá? Sistema nervoso, endócrino e imune. São os eixos mais importantes do nosso corpo, tá? E aí você acaba extrapolando e pensando o seguinte, bom, se eu tiver um problema no meu sistema imune, tiver uma produção exagerada de citocinas, que vão sinalizar aonde que esse anticorpo vai ser colocado, tá? Você vai ter uma perturbação também no seu sistema endócrino, que vai puxar um desequilíbrio nos seus neurotransmissores. E aí você vai ter uma perturbação no seu sistema nervoso central. O seu sistema endócrino vai puxar uma perturbação nos neurotransmissores. Aí você vai ter um problema no sistema nervoso central, voltando aqui, tá? E aí você vai ter um problema de neurotransmissores, né? Sistema endócrino, hormônios e sistema nervoso, neurotransmissores, tá bom? Aí depois você volta para o outro lado ali do sistema imune, tá? Perturbação nos neurotransmissores, você vai ter perturbação no seu sistema imune e assim por diante. Posso começar pelo sistema endócrino para causar perturbação? Pode. Posso começar pelo sistema nervoso? Pode. Posso começar pelo sistema imune? Pode. Então, aonde começa a perturbação, você vai ter uma implicação nos outros 2 elementos, tá? Acontece que, geralmente, essa reação do sistema imune, tá? Digamos assim, se a gente for colocar um ranking, tá? A gente tem uma perturbação nervosa que afeta bastante o sistema endócrino e o sistema imune. A gente tem uma perturbação imune que afeta o sistema nervoso e o sistema endócrino, mas o sistema endócrino, ele é um pouco mais maneirinho, vamos dizer assim, é um pouco mais tranquilo, um pouco mais de boa, tá? A não ser que você tenha um problema genético, né? Você tem uma coisa idiopática, nasceu com você, né? E aí você
tem problemas no desenvolvimento de uma forma geral, tá? Justamente por causa desse sistema endócrino que não funciona legal desde que você nasceu, né? Então, passamos por essa questão do sistema imune, né? Sempre, 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 gente, tem que ter um gatilho para despertar o sistema imune. Mas a minha tireoide, por exemplo, despertou meu sistema imune para uma tireoidite Hashimoto, né? A minha pele despertou meu sistema imune para uma dermatite. Sim, isso é a questão autoimune. Quanto maior o desequilíbrio do seu sistema imune, maior a chance dele reagir de formas desproporcionais, tá? E fica louco, tá? É simples assim, beleza? E aí, quando a gente tem um agente invasor, o que acontece, geralmente? O seu sistema imune, quando você tem uma doença autoimune, ele já tá brigando com você mesmo. Vocês já viram aqueles vídeos de bêbado que bebe, ou o povo no carnaval toma todas, né? Ou sai de churrasco com um amigo lá, aí quando ele sai na rua, ele faz assim, bate na sombra, né? É mais ou menos isso, tá? O seu sistema imune fica tão doidão que ele começa a enxergar coisa, ele começa a ver coisa, tá? Onde não tem, né? Pô, isso aí é o meu joelho, pô, isso aí é minha tireoide, isso aí é minha pele, isso aí é meu cabelo, isso aí é minha retina, tá? São várias doenças autoimunes, né? Várias. Então, basicamente, onde tem célula do seu corpo, de tecido, o seu sistema imune pode atacar essas células, tá? E, se a gente for considerar, o próprio sistema imune pode ser atacado por ele, tá? Então, a gente tem doenças que, vamos dizer assim, são autoimunes e imunes, vamos dizer assim, tá? Que envolve mais ainda, é um problema de sistema imunológico mesmo, se atacando, tá? Beleza? Então, sempre tem um gatilho, ainda que esse gatilho seja um tecido seu, pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser um fungo, pode ser uma molécula de inseticida, pode ser, enfim, tem que ter um gatilho. Se não tiver um gatilho, essa reação não acontece, né? Essa ativação, tá? Da resposta autoimune, vocês estão vendo aqui a atividade, né? A gente tem um gráfico, um eixo aqui, atividade, e o tempo, tá? Aqui no comecinho do problema, a gente tem um gatilho, tá? E aí a gente começa a elevar esse nível de atividade. Quando a gente eleva esse nível de atividade, a gente começa a intensificar a sinalização, tá? Conforme o tempo vai passando, só retinha, hein? Isso que eu tô com a canetinha. Conforme o tempo vai passando, essa resposta, ela pode tomar dois caminhos. Você pode ter um problema de cronificação, que é a não resolução, tá? E você pode ter um problema de uma questão de resolução. Seja qual for o caminho que você vai tomar, você vai produzir resíduo, tá? Nos dois caminhos. Para generalizar, o que são esses resíduos que a gente produz, tá? Seja qual caminho você vai tomar. Radicais livres, tá? Então, para combater agentes invasores ou substâncias invasoras, a gente precisa produzir radicais livres, né? No final do processo, a gente libera esses radicais livres, tá? E para cuidar, tratar também, né? Às vezes o corpo da gente, quando você tem uma lesão na pele, por exemplo, ele vai dar uma... Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Ele vai fazer ter uma primeira resposta, que é de tampar esse tecido, essa ferida que foi aberta, e cicatrizar, beleza? Vai tampar aqui, ó. Vai criar uma casca aqui, tá? Fechou, criou a casquinha. Não cutuque a casquinha. Não pode. É difícil, né? Cutucar a casquinha. Como eu tô cutucar a casquinha? Vocês gostam, gente, aí no chat? Cutucar a casquinha do machucado, né? É uma tentação, tá? Mas é a primeira providência que seu corpo tomou ali. Depois, pode ser que seu corpo forme um pus, né? Aqui embaixo, assim, ó. O que é aquele pus? Já é uma parte de resíduo. Sério? Sério. Aquilo ali Vou dar um exemplo, assim, bem básico para vocês entenderem. Aquilo ali é como se fosse uma água oxigenada que você já usou. Tá? Porque o seu sistema imune, ele vai liberar óxidos, vamos dizer assim, né? Oxigênio, nitrogênio. Ele vai liberar, gente, literalmente, tá? Como se fosse uma água oxigenada, tá? Só para vocês entenderem, mas de uma forma mais figuradinha aí. E aí, depois que essa água oxigenada, entre aspas, agiu, ela vai ficar amarela, né? Isso é um resíduo. O pus, ele é um resíduo. E aquele pus, ele tá cheio de micróbio morto, estrelado, tá? Quebradinho, né? Assim.
quebradinho, e aquele líquido, né? Linfa, sangue, células do sistema imune mortas, tá? Então a gente vai ter um lixinho ali. Quem que vai tirar esse lixinho dali? Se vocês adivinharem, nosso sistema imune, tá? Nosso sistema imune vai tirar aquele lixinho dali. Então, se eu não tiver um sistema imune que funciona, veja se é isso que eu estou entendendo, professor. Não tiver um sistema imune que funciona, eu também não vou ter uma limpeza que funciona. Sim, é isso mesmo, tá? Você vai ter uma defesa ineficiente, e a parte pequena que funciona não vai conseguir dar conta nem de combater esses agentes invasores, nem de limpar resíduo. Olha só o rolo. E aí, o que acontece, né, quando a gente não dá conta de combater invasor? O invasor se reproduz, causa mais lesão, beleza. Só que quando você não consegue limpar, é quase como você ter um invasor ali presente, vivo, vamos dizer assim, né? Intacto. Sério? Sério. Tá? Onde a gente armazena muito desse lixo? No tecido adiposo. Tá? Então, tá acima do peso não é ruim só pela questão estética, pela questão de coluna, não é isso, tá? Cada um liga para uma coisa também, né, gente? Um liga para estético, outro liga para a questão da coluna, outro vai baixar para usar o sapato. A questão do tecido adiposo em excesso, a gente precisa ter tecido adiposo para produzir hormônios, tá? A questão do tecido adiposo em excesso é justamente essa retenção de substâncias pró-inflamatórias. Metal pesado, tá? Molécula de corante, vai ficando tudo ali guardadinho no seu tecido adiposo. Por isso que muita gente começa a emagrecer, né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, começa a desenvolver doença. Você fala, pô, mas estou emagrecendo, estou desenvolvendo doença. No primeiro momento, seu tecido adiposo começa a liberar substâncias que estão presas ali, né? Que a gente chama de xenobióticos, né? Então fica tudo preso ali. Aí você vai liberando, então eu vou desistir de emagrecer. Não, vamos pro caminho do emagrecimento, tá? Então, o que acontece? A gente vai tendo reações do nosso sistema imune conforme essas substâncias vão sendo liberadas também. Então, você precisa ter um sistema imune que esteja funcionando. Porque já que você não jogou fora da primeira vez, jogue fora da segunda vez. Certo? Certo. Muito que bem. O que vai determinar se a gente vai para o caminho da cronificação ou o caminho da resolução? Vários fatores. Primeiro, genética. Tá? A genética, ela também vai influenciar na autoimunidade. Se você tem tendência, se na sua família tem doenças autoimunes, a chance que você tenha é alta. Você não teve ainda, porque não chegou a sua hora. Passa por um período de estresse, passa por uma infecção viral bacteriana, para você ver. Tá? Mas não é assim, estresse, ai meu Deus, esse mês o cartão veio alto. É estresse, é contínuo, é todo dia. Você dorme mal, você se alimenta mal, né? Você passa o dia preocupado, com aquele pensamento repetitivo, aquela tensão, seu corpo tá falando assim, caramba, tem alguma coisa muito errada acontecendo com essa pessoa. Tem algum perigo muito grande, tipo assim, às vezes você não tá conseguindo pagar suas contas, às vezes seu vizinho é meio mala, né? Às vezes seu filho tá indo mal na escola, etc, etc, tá? Então, assim, essa constante sensação de preocupação e de estresse que tá te causando esse desequilíbrio no sistema imune, consequentemente no sistema endócrino, porque a gente está falando de aspectos nervosos, tá? E também você pode ter danos físicos, né? Seria uma disrupção de barreira. Essa disrupção de barreira pode acontecer também porque a gente tem um desequilíbrio endócrino? Pode. Pode acontecer porque a gente tem um desequilíbrio nervoso? Pode. Pode acontecer porque a gente tem um desequilíbrio imune? Pode. Veja bem, tanto o sistema nervoso, quanto o sistema endócrino, quanto o sistema imune, lógico, né, vai influenciar na autoimunidade, na genética e na disrupção de barreiras, ou seja, quando seu corpo está preparado fisicamente, né, sua pele, suas mucosas, né, para resistir a esses agentes invasores, tá? Se você tem uma boa imunidade, tem uma boa genética, e tem as barreiras íntegras, você caminha muito, provavelmente, para a resolução desta ativação imune, vamos dizer assim, né? Se você não tem, muito provavelmente você vai partir para a cronificação, que muitas vezes ela é permanente, às vezes ela é transitória, mas dependendo do tempo que você
passa lesando o seu corpo, ou deixando de cuidar, ou você cuida, mas seu corpo não responde por uma deficiência nutricional, por uma deficiência enzimática, né, por uma deficiência estrutural mesmo, né, física, tá? Você vai caminhando, às vezes, para danos irreversíveis, tá? Uma vez eu li no UOL uma moça que estava com dor, né, na face, o povo falando, isso é otite, isso aí é sinusite, né? Na verdade, era uma doença autoimune que estava, o nervo óptico dela estava sendo destruído, tá? Então ela tinha muita dor, né? E nenhum médico descobria. Quando foi ver, já era tarde demais, ela já tinha perdido o tecido. Não dá para regenerar, né? É uma pele, na dermatite, às vezes dá para regenerar, né? Mas dependendo da extensão, você já não consegue regenerar. Tem coisas que a gente pode fazer para melhorar? Isso, com certeza. Aumentar as chances de você caminhar para a resolução e não caminhar para a cronificação. Como que a gente faz isso, Leonora? Olhando para o que a gente quer tratar, tá? A gente tem que sempre olhar, pessoal, porque assim, se não você toma muito suplemento, né, ou você prescreve muito suplemento, não é legal. Primeiro, porque seu paciente vai ficar louco, tá? De tanta coisa que ele vai ter que tomar. É uma mão de obra, tá? É uma mão de obra. Eu não tô com a minha caixinha aqui, né? Não, tá aqui sim. Tá aqui, ó. Tá? Minha caixinha aqui. Eu esqueço de tomar? Eu esqueço de tomar. Eu esqueço de tomar. Tô falando pra vocês tomarem, falando pra vocês prescreverem, e eu esqueço de tomar. Pensa o paciente que não entende para que é, tá? Que não sabe como é que funciona. Olha só que coisa. E eu tenho mais caixinha. Tem caixinha na cozinha, né? Os potinhos ficam lá. Então, assim, eu olho e falo, preciso tomar. E esqueço, né? E aí, quando eu vou dar aula, eu lembro. Né? Cara de pau, né? Cara de pau. Tá? Mas o paciente ele tem essa e outra. Foi nutricionista, por exemplo, né? Ele vai ter dieta para seguir, uma série de hábitos que ele vai ter que modificar, tá? Então pega em leve. E o segundo ponto mais importante, tá? Você às vezes passa tanta coisa que você não sabe o que realmente causou uma melhora efetiva no quadro do paciente. Tá? Foi a dieta? Foi, sei lá, o suplemento A, o suplemento B, o suplemento C, o suplemento D. Gente, mas tem gente que não é assim que o povo prescreve. É assim que o povo prescreve, tá? Tem muita gente que prescreve muita coisa. Aí você não sabe o que foi a melhora, tá bom? Então, vamos focar aqui em entender qual é a real necessidade do paciente para ter uma prescrição efetiva. Então, tudo que você prescrever, o paciente vai conseguir tomar, e tudo que você prescrever, você vai saber qual é o efeito que deu. Cara, isso é muito legal, porque você tem um resultado muito bom com o seu paciente, tá? Não adianta, quando a gente está falando de suplemento, de nutracêutico, tá? Dar tiro para todo lado. Não funciona assim, tá? Pode ser até pior, né? Aqui a gente tem um quadro, que depois eu vou mandar para as meninas os slides, e aí elas passam para vocês, tá? Contando basicamente que durante a nossa vida, tá? Aqui, ó, função imune e as necessidades de micronutrientes mudam ao longo da vida, tá? Então a gente tem aqui, quando a gente nasce, quando a gente está na infância, quando a gente está na adolescência, na fase adulta e na fase, como diz o povo, na melhor idade, né? Na terceira idade. Tá? Eu, na fase adulta, já não tô achando que não tá bom. Imagina quando eu chegar na terceira idade, né? Muito bem. Cada fase da vida, a gente tem uma necessidade diferente por nutrientes. Por quê? Porque em cada fase da vida, a gente passa por processos biológicos diferentes. Isso aqui é muito legal vocês terem, tá? Depois passo para vocês. É um quadro simples, né? Veja bem, aqui na fase, né? Até a gente entrar na adolescência, mais ou menos, aqui, ó. Olha o que está acontecendo com o nosso sistema imune, ó, está se desenvolvendo. Então, professor, é a fase da gente deixar a criança brincar no chão, botar a mão na boca, botar a chupeta na boca do outro, pegar piolho. É essa fase. Só que é nessa fase também que você vai ter que suprir essa criança de muitas vitaminas e minerais. Para quê? Para a hora que ela botar a chupeta no chão, botar a chupeta na boca, o corpo dela fala assim, opa, isso aqui é uma sujeira, é uma vitamina S. Já sei o que é. Reage proporcionalmente e reage na velocidade adequada. Isso aqui é uma cachumba. Eu já peguei cachumba, conheço a cachumba. Muito se falou no começo da pandemia de Covid sobre a questão de pessoas que tomavam imunossupressor
no tempo de resposta que o corpo teria para começar a manifestar sintomas. Vocês lembram disso? Tá? Por quê? Quando você toma imunossupressor, você retarda a resposta do sistema imune. Ou seja, você retarda coceira, você retarda inchaço, você retarda vermelhidão, você retarda formação de muco, você retarda, tudo se retarda, tá? Então, assim, quando você vai perceber, né, ou quando você começa a mostrar sintoma, é porque a infecção já está em nível mais alto, tá? Falou-se muito disso durante a pandemia. E também teve uma questão importante sobre alguns medicamentos, acho que para pressão, não vou lembrar o nome agora, mas alguns medicamentos para pressão, um medicamento, eu acho, para hipertensão no caso, que também tinha esse efeito de dar uma desviada ali no sistema imune, tá? Você pode ter isso de uma forma induzida, porque você toma um remédio, né? Ou você pode ter isso de uma forma natural, porque você não tem competência suficiente para produzir células suficiente para proteger o seu corpo, tá? Então, assim, é extremamente importante que nessa primeira fase da infância, né, do nascimento até a adolescência, a gente turbine muito, né, de nutrientes esse sistema imune, principalmente porque a gente está numa fase de crescimento não só físico, né, também mental, né, digamos assim, a personalidade está se desenvolvendo, tá? Então isso tudo requer nutrientes, tá, gente? Isso tudo mental, para funcionar, ele precisa de macro e micronutrientes. E deixar a criança, deixar crescer ali, ter contato com sujeira, porque senão quando ele chegar na fase da adolescência, de adulto ou idoso, como a gente falou lá atrás, ele vai desenvolver doenças que ele nunca viu, não conheceu, então o sistema imune dele vai reagir de uma forma muito mais exacerbada, muito mais exagerada, tá? E olha só que interessante, essa fase de infância até adolescência é a fase onde a gente tem mais risco de ter deficiências de múltiplos nutrientes. Pode ser tanto macro quanto micro? Pode. Mas aqui a gente está falando especialmente dos micronutrientes, principalmente ferro, vitamina A, vitamina D, vitamina E, folato, zinco, selênio, tá? Que são vitaminas que você tem mais em alimentos in natura, em castanhas, né, em cereais, tá? Então, assim, criança gosta dessas coisas? Não gosta, mas tem que comer? Tem que comer. Bota a granolinha no iogurte para essa criança comer. Ah, mas esses iogurtes hoje em dia são tudo com açúcar. Bota granola no iogurte natural, bota, não sei. Dá um jeito, né? Não é desculpa para não ingerir, tem que consumir. E se só tivesse iogurte com açúcar no planeta, eu ainda preferiria que essa criança comesse uma granola junto com iogurte com açúcar, por exemplo. Para criança, isso não é uma preocupação, tá, gente? Também, tá? Óbvio, o exagero, né? Só come açúcar o dia inteiro, sim, é uma preocupação. Mas para criança, nas fases de crescimento, né? Essa questão calórica, ela não é tão preocupante assim, tá? Quem é nutricionista aí sabe. Muito bem. Então, a gente tem uma fase aqui de adaptação do nosso sistema imune adaptativo, tá? O nosso sistema imune inato é aquele ali mesmo, né? Ele vai ter uma resposta baseada no que a nossa genética está ditando, e a gente vai ter um amadurecimento do nosso sistema imune adaptativo, pelas substâncias que a gente tem em contato, pelas vacinas e pelas doenças que a gente acaba pegando, né? Depois, na fase adulta, né, a gente vai ter uma necessidade bem diferente, tá? A gente vai começar, né, a contar mais, né, ou precisar mais, por exemplo, né, de vitamina D, tá? A gente vai precisar, no caso das mulheres, né, a gente vai ter uma necessidade maior de folato, de ferro, de selênio, tá? A gente tende a tomar medicamentos nessa fase adulta, e medicamento desvia absorção de nutrientes. Por exemplo, quer um exemplo? O omeprazol desvia a absorção de vitamina B12, tá? Ranitidina, cimetidina, enfim, tá? E é algo que a gente vai ver, a gente precisa, e muito, de todas as vitaminas, né? A B12 é uma das mais importantes, tá? Tem como suprir isso, Leonora? Tem como suprir, a gente vai ver, beleza? E assim por diante, tá? Aqui a gente tem qual suplementação seria adequada nessa fase, como que ficam os micronutrientes nessas fases, qual é o nível de risco, tá? Que a gente tem de desenvolver doenças ou não, né? Aqui no caso, infecção, por exemplo, tá? Mas pode
pode considerar também uma doença autoimune, pode considerar também uma doença crônica, tá? E qual fase que o nosso sistema imune está? Então, bem legal esse quadro, tá? Vai ser passado para vocês, bom? Primeiro produto que a gente vai falar aqui para resolver bastante coisa, ó, A, D, E em todas as fases, tá? A, D, tá? E, tá? Isso em todas as fases, né? A gente tem aí um pool, né, vamos dizer assim, de ingredientes, tá? Que é muito bom para sistema imune. São os principais ingredientes que a gente tem aqui. Vitamina A, que vai ajudar a combater infecção, né? Vai fazer uma barreira, vai ajudar a constituir uma barreira física, né? Para que a gente tenha, lembra que a gente viu lá no nosso gráfico, barreira física, né? Disrupção tecidual. Então a vitamina A, além de outras coisas, né? De participar no transporte de nutrientes, de proteínas, tá? Na metabolização também, ela vai ajudar na regeneração tecidual, na saúde tecidual, tá? A vitamina D é extremamente importante para regular as células do sistema imune. Vocês já viram falar que doença autoimune pode ser gatilhada, né? Pode ser disparada por deficiência de vitamina D? Por quê? Porque a vitamina D vai falar assim, né? Olha, eu vou ajudar você, né, linfócito, né, macrófago, a reconhecer se essa célula é sua ou não. Vou te dar esse suporte, certo? Estilete, não é meu. Eu não sou estilete, eu sou humano, tá? Mas se você for um estiletão, vamos dizer assim, estilete sou eu, né, meu tecido, tá? Então, assim, a vitamina D, ela dá esse suporte de modular as respostas. Ela vai se manifestar em alergia também, essa deficiência, né, esse déficit vai manifestar quando a pessoa tem bastante alergia? Vai. Mas ela é pesada, assim, gente, no sistema, nas doenças autoimunes. Assim, pesada mesmo. Significa que eu preciso tomar 100 mil UI de vitamina D? Não. Você pode ter pedra no rim, tá? Não adianta você tomar tudo de uma vez, você não vai absorver, né? Então, você precisa tomar uma quantidade adequada para que você consiga processar também aquelas substâncias. Não passa reto, vai embora. Tá? Você tá tomando suplemento, né? Você está jogando imunossuis no lixo. Na verdade, lixo não, na privada, tá? Então, assim, vamos dizer que o imunossuis ele tem, sei lá, 100 mil de vitamina D. Não tem, tá, gente? Não tem, mas um exemplo. Não adianta, não absorve, tá? Então, assim, só faz volume, só para falar que tem demais, a gente precisa ter uma quantidade o quê? Certa, para que o nosso corpo, em sinergia com os outros ingredientes, consiga assimilar, processar e efetivamente a gente ter um efeito, tá? As quantidades aqui do imunossuis são excelentes, tá? São mais suficientes, né, para a gente fazer todo esse processo, né? Considerando uma pessoa adulta, tá? A vitamina E, né? A vitamina E, ela também é importante, é um antioxidante importante, né? Principalmente para proteger a membrana celular, tá? Vamos dizer assim, numa foto maior, né, a vitamina A protege o tecido de uma forma geral, ajuda a proteger os tecidos de uma forma geral, né, principalmente também por causa da questão de síntese de colágeno, da matriz tecidual, tá, ou óssea, né, mas a vitamina E, ela ajuda a proteger a membrana celular de dano de radical livre. A gente não falou que toda vez que a gente metaboliza a substância, a gente produz radical livre? Toda vez que a gente vai combater um agente invasor, a gente produz radical livre, a vitamina E vai ajudar a combater ou anular o efeito dessa substância, como serviço de aquele colchão, sabe que o bombeiro põe quando a pessoa vai cair de um prédio, né? Ela cai, é como se amortecesse, né? Ela vai anular esse efeito, né? Temos também a vitamina C, que é importantíssima para a circulação sanguínea e regeneração dos tecidos que foram lesados, e a gente vai ter astaxantina e coenzima Q10. Olha que legal. Gente, esse produto é um produtão, hein? Olha, parabéns. A astaxantina a gente conhece muito para a questão da visão, né? Tá? Mas a astaxantina, ela tem uma série de outras funções. Então, só por isso aqui, né? Ela já é um belo de um ativo, uma bela de uma molécula, tá? Mas ela também tem efeito neuroprotetor, antidiabético, cardioprotetor, melhora do sistema imune, anti-envelhecimento e protetora muscular, vamos dizer assim, tá? Ela não deixa o músculo se degradar, né? Às vezes você tá comendo mal e tal, a astaxantina protege um pouco essa degradação, um pouco, tá? Do músculo.
tá? Degradação proteica do músculo. E se tem degradação proteica, tem sistema imune envolvido, tem sistema endócrino, tem sistema nervoso, tem radical livre, etc, etc. Tá? A gente começa uma outra cascata, tá bom? E a astaxantina, ela tem uma ação reguladora, olha que legal, gente, do desenvolvimento, da reprodução e da diferenciação celular. Volta aqui, ó. Vitamina D ativa e regula as células do sistema imune, certo? A astaxantina, nesse complexo, nesse contexto, ela vai ajudar a célula em si. Ela vai ajudar o seu sistema imune a falar, preciso de mais macrófago, preciso de mais neutrófilo, preciso de mais linfócito. Linfócito qual? B ou T? Linfócito natural killer, tá? Então, ela vai conseguir fazer esse ajuste, né, ajudar o corpo a perceber realmente as necessidades. Porque se você, mas como é que uma substância vai fazer isso? Ela não é inteligente, né? Não tem sistema nervoso, ela, a astaxantina. Realmente, não tem, né? Como é que essas substâncias fazem isso, hein, gente? Criando um ambiente quimicamente favorável para que as atividades se desenvolvam. Toda vez que o seu corpo sai do equilíbrio natural dele, você acaba produzindo mais ou menos substâncias de um lado ou de outro para voltar o seu corpo para o equilíbrio. O que geralmente acontece? Seu corpo volta para o equilíbrio? Quando você é novinho, sim. Quando você não tem uma doença autoimune, ou quando você não está debilitado fisicamente, sim. É a maioria das vezes o que acontece com a gente. Pensa em você, profissional da saúde. Tá? Pensa, tá bom? Acontece que geralmente a gente está meio debilitado, tá? Então, a astaxantina. Depois, a astaxantina, por si só, por ser um antioxidante, né, ela já tem essa capacidade de servir como esse colchãozinho também, uma molécula onde o radical livre vai se juntar ali para roubar elétrons. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Dessa questão do radical livre. Mas a astaxantina, ela tem uma capacidade de fazer com que o corpo produza mais enzima antioxidante, mais enzima antioxidante e menos mediadores inflamatórios. Então, a astaxantina, pessoal, quando a gente fala assim, vai produzir menos mediadores inflamatórios. Significa que o seu corpo não vai ter mediadores inflamatórios? Não. Significa que o seu corpo vai produzir mediadores inflamatórios numa quantidade adequada. Nem de mais, nem de menos. Beleza? E isso é extremamente importante. A reação alérgica a detergente, a poeira, a ácaro, a leite, é uma reação alérgica exacerbada. Ela não deveria existir num organismo saudável. Mas ela existe. Por quê? Porque o seu corpo está produzindo muito mediador inflamatório para sinalizar que tem invasor entrando no seu corpo. O que é? É leite. É invasor. É leite. Tá? O leite é uma proteína altamente alergênica? Tem proteína altamente alergênica? Tem. Tá? Tem muita gente que tem intolerância à lactose, que é o açúcar do leite? Tem. Provavelmente a gente não deveria consumir tanto leite quanto a gente consome? Sim. Mas, se fosse assim, a grande maioria das pessoas teria a PLV, que a gente chama, né? A alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo. Tá? Então, assim, não é bem assim que seu corpo tem que reagir a tudo que é estranho. Seu corpo tem que ter condição de processar e eliminar aquelas substâncias sem fazer escândalo. Certo? Quietinho. Fazer o trabalho de quietinho, ó, eliminei aqui o negócio, tá, beleza. Uma molécula aqui de adoçante que não conhecia, mas já identifiquei, registrei aqui, a próxima vez que ela entrar, já sei o que eu faço, já chamo o sistema inato, né, ele me ajuda lá com os macrófagos, com o neutrófilo e tal, a gente manda a substância embora, beleza? E aí a gente fica tranquilo, fica na paz do Senhor. Deveria ser assim, tá? Às vezes não é. Você tem reações alérgicas, tá? Coenzima Q10, depois da astaxantina. O que ela vai fazer? A coenzima Q10 fornece energia mitocondrial, né, Leonora? Só isso? Não, não é só isso. A coenzima Q10, por si só, presta atenção, na membrana celular, assim como a vitamina E, já vai ter uma ação antioxidante. Toda ação antioxidante é anti-inflamatória? Sim, de uma certa maneira, sim, porque toda inflamação tem produção de radical livre. Se você não bloqueia a produção de radical livre, você tem
uma reação de oxidação, certo? Então, a coenzima Q10, neste contexto aqui do sistema imune, além de te dar aquela energia... Cadê a caneta aqui, gente? Aquela energia mitocondrial, né? Marotíssima. Opa, aqui, ó, marota na mitocôndria aqui, né? Mitocôndria bonita. Quem tirou foto, tirou. Quem não tirou, tirasse, né? Ó, ela vai ajudar também aqui na membrana celular. Para quê? Ó, tá vendo aqui, ó, essas pontinhas aqui? Isso aqui é o quê? Radical livre. Produzido por esse encontro maravilhoso, né, de fagocitose e digestão de fatores patogênicos. Então você tem o lixinho. Para onde vai esse lixinho, né? Fica sorto. Se não vem ninguém limpar, vai fazer o quê? Ele vai pegar aqui, ó, bater na sua membrana celular aqui, ó. Rouba um elétron, né? Dá uma oxidada no tecido, tá? É um buraquinho. Aí a membrana celular fica frágil e assim por diante. Beleza? O que a gente tem então aqui, ó? De novo, 1,3 miligramas de vitamina A, 50 microgramas de vitamina D, 20 miligramas de vitamina E, 200 miligramas de vitamina C, astaxantina, muito, muito bom, e coenzima Q10. Tá? Uma cápsula ao dia, a posologia recomendada. Posso usar mais? Pode usar mais. Isso vai de você, né? Mas a dose recomendada é uma cápsula ao dia. Aqui também a gente tem a coenzima Q10 em gotas, né? Que também tem vitamina E, né? A coenzima Q10 em gotas, gente, ela é interessante porque algumas pessoas fazem a prescrição por quilo de peso, né? Ah, mas a coenzima Q10, por exemplo, você usa 20 gotas, você vai ter ali na porção de 20 gotas, ó, na porção de 20 gotas, 200 miligramas de coenzima Q10. Tá adequado, tá? Só que tem gente que com 200 miligramas de coenzima Q10 sente tontura, tá? Então, que é interessante, né? Ah, eu posso usar cápsula de 100 miligramas. Pode também. Mas ainda assim, tem gente que sente tontura, sente um pouco de dor de cabeça. O que você tem que fazer com essas pessoas? Começar com uma dose menor e ir aumentando gradualmente, certo? A gota, ela te permite isso. É muito, muito, muito legal, tá? É muito versátil, né? Ou senão você toma cápsula de 200 miligramas, você toma coisa de 100 miligramas, sem ter opção, né? A gota não, ela te dá muita opção, né? De você fazer uma administração personalizada para o seu paciente, tá? Isso é muito, muito legal. Beleza? Temos também o ômega Q10, né? Que é a coenzima Q10 junto com o ômega, tá? Vimos qual que é o papel da coenzima Q10, tanto na mitocôndria, que é produzir energia, quanto fora, que é também ter esse papel de antioxidante. Da vitamina E também vimos, e da vitamina A também vimos, né? E do EPA e do DHA. EPA e DHA, né, são moléculas lipídicas, vamos dizer assim, que vão contribuir para o processo de sinalização ser mais eficiente, ser menos escandaloso também. Ele vai ajudar nesses processos de sinalização celular. Ah, esse aqui é um anticorpo tal, vai para cá. Ah, eu vou chamar a célula macrófago, porque às vezes você coloca lá o anticorpo na célula, no vírus lá, na bactéria, enfim, né? E vem 500 macrófagos. A resposta está exagerada. E às vezes você coloca e não aparece uma alma viva para cuidar desse anticorpo que você colou ali. Quem que colou esse anticorpo, Eleonora? Foi o linfócito. Ele que carimbou ali. Ele faz isso, tá? Então, a resposta pode ser tanto para mais quanto para menos, né? O EPA e o DHA, eles deixam esse meio do caminho aqui, ó, entre a sua célula que vai fagocitar esse agente patogênico que o seu sistema imunológico adaptativo marcou, ela deixa esse meio de caminho mais tranquilo, mais suave, tá? É a mesma coisa, gente, que a pessoa tá vendo televisão do seu lado. Aí você vai chamar ela com um megafone. Precisa disso. A gente fala alto, né? Tipo eu assim, eu falo alto, tá? Mas precisa chamar a pessoa com megafone? Não precisa chamar a pessoa com megafone. Então, o EPA e o DHA, nesse contexto da imunidade, eles vão ajudar na anti-inflamação, mas não deixando o seu corpo produzir respostas exageradas. Eles vão melhorar esse ambiente
tá? De troca, beleza? Então, eles vão deixar essa comunicação, né, mais fluidazinha, né? Eles vão ajudar nesse processo, beleza? Qual que é a dose, Leonora? Dose padrão. Posso usar uma cápsula? Pode. A dose padrão é 2 cápsulas ao dia, certo? Certo. Cuidado, não tome nada que tenha óleo, né, ou que esteja em veículo, que seja óleo ou que esteja em veículo oleoso junto com estatina. Pelo amor de Deus, não faça isso, que você já viu o prescritor fazer isso com o paciente? Eu já vi, tá? Por quê? Porque você está mandando embora o ativo, beleza? Então, você vai tomar em horários opostos, ou você vai prescrever para o seu paciente em horários opostos. É importante para eu perguntar que hora ele toma a estatina dele. Hoje em dia, a maioria dos pacientes toma estatina, né? Então, assim, é importantíssimo guardar essa informação e utilizar essa informação, porque senão você vai mandar o EPA, coenzima Q10, a vitamina E, a vitamina A embora, porque elas são, A e E são vitaminas, junto com a D e a K, lipossolúveis, ou seja, são solúveis em gordura, tá? Aí você toma estatina, ou o paciente toma estatina, já vai tudo embora, você tá rasgando dinheiro, beleza? No final eu vou responder as perguntas, tá bom, pessoal? Cúrcuma, né? A cúrcuma, ela é um agente antioxidante. De novo, tudo é antioxidante, tudo é antioxidante. Como assim, Leonora? Qualquer substância tem potencial antioxidante, qualquer substância pode doar elétrons. Até essa régua, ela pode doar elétrons. Esse papelzinho, esse papelinho, pode doar elétrons. A água pode doar elétrons. E qualquer substância também tem potencial para ser sequestrante, né? Ou ser um potencial receptor de elétrons que estão sobrando, tá? Depende do meio que você tá. Isso é química básica. Então, assim, falar que a cúrcuma é antioxidante não é nenhuma novidade. Não, já não temos pontos de vantagem. Ah, Eleonora, é verdade, tá? Então, assim, é antioxidante. Então, assim, tudo é antioxidante, tá? Até o W40 que você passa na maçaneta da sua porta lá é antioxidante, beleza? Beleza. Então, qual que é a questão da cúrcuma? Caceta. Ela tem esse efeito antioxidante? Tem esse efeito antioxidante. Muito por causa da curcumina, tá? Uma das substâncias mais estudadas da cúrcuma, né? Uma das, não, a mais estudada da cúrcuma. A curcumina, ela tem o poder de doar elétrons para um infeliz de um radical livre. O que esse lazarento vai fazer? Ele vai no seu tecido saudável, que é esse bonitinho aqui, ó, nas células, né? E vai falar assim, veja bem aqui, ó, eu estou precisando de elétron. Eu vou roubar o seu elétron para mim. Só que aí o que vai acontecer? Esse átomo aqui, no caso, ele vai ficar desestabilizado. Aí ele vai virar um radical livre, porque ele vai ficar incompleto dele, né? Ou seja, essas substâncias que são produzidas nesse lixo metabólico, vamos dizer assim, tá? Tanto normal quanto respondendo a uma infecção ou algum processo do sistema imune, eles podem atacar as suas células saudáveis para se estabilizarem. Ou seja, os radicais, por isso chama radical, que ele tá radical, só que ele tá livre, ó. Tem um espaço aqui. Então, ele precisa preencher esse espaço com algum elétron. O que o antioxidante faz? Fala, calma, meu filho, benção, topa você, elétron. E aí ele vai fazer o quê? Muito obrigado, senhor antioxidante. E não vai atacar a célula do seu célula saudável atrás de um elétron. Tá? Então, isso é combater radicais livres com antioxidantes. Tá? Qual que é o perigo disso? Não só da membrana, né? Ter ataque das membranas celulares, mas ter ataque ao DNA. Isso aí é crítico mesmo. Por quê? Porque você pode ter mutação no seu DNA. E aí, a partir desse processo de mutação no DNA, por exemplo, ativar uma parte do seu gene que não estava ativada. Por exemplo, uma doença autoimune. Ó, vocês percebem como a tragédia funciona? Tá? Então, a cúrcuma ela é um desses potentes antioxidantes que a gente usa comumente para combater esses radicais livres, né? Anular o efeito desses radicais livres, tá? Qual que é um dos mecanismos de anti-inflamação agora, né? A cúrcuma, ela vai bloquear alguns caminhos, tá? Ela vai bloquear alguns caminhos de produção, tá? De substâncias pró-inflamatórias, tá? Que são as lipoxinas e as
prostaglandinas, tá? No final, essa linha final. Então, você tem o processo de inflamação, processo de agressão, pode ser físico, pode ser químico, pode ser algum MO, micro-organismo, tá? Mas, no final, você vai ter a produção de uma resposta. Exagerada ou não, mas você vai ter, tá? Adequada, exagerada ou deficiente, vamos dizer assim, tá? Para cima, do meio para baixo. O que a cúrcuma faz? Né? A cúrcuma, ela consegue bloquear as substâncias que são inflamatórias. Por quê, pessoal? Porque tem, né, substâncias, tá? As COX e as LOX, LOX1, LOX2, COX1, COX2, que são meramente inflamatórias ou meramente sinalizadoras, e tem substâncias que são sinalizadoras de, preciso reparar o tecido, tá? Quem que é essa substância? Por exemplo, a COX-1, tá? A COX-1, ela é uma ciclooxigenase, vamos dizer assim, que é importante para reconstrução tecidual. Toda vez que você tem um dano, você vai fazer uma reconstrução tecidual, você tem uma reação inflamatória no cerne da palavra, sim. Porque o processo imunológico ele vai acontecer ali para ter a reparação tecidual, tá? É a mesma coisa quando você vai na academia fazer musculação. Por que seu músculo cresce? Porque você está lesando aquelas células, tá? Aquelas fibras. Então, seu corpo vai ter que repor aquilo ali. Então, a cúrcuma, qual que é a questão legal da cúrcuma? A cúrcuma, ela bloqueia esse fluxo, né, de LOX e de COX-2, sem bloquear exageradamente a produção de COX-1. E por que isso é importante? Porque é importante você combater a inflamação exagerada, mas é importante que você não combata a reconstrução tecidual. Senão, é como se você ficasse com a ferida aberta para sempre. Então, você pode ter um corte, por exemplo, uma lesão, você pode ter uma ferida, mas você não precisa gangrenar sua mão por causa daquela ferida. Por exemplo, quando acontece com a ferida de pé diabético, né? Por que a pessoa perde a perna? Porque aquilo ali vira um negócio desproporcional. O sistema imune reage de uma forma totalmente louca, né? Então, a cúrcuma, ela vai te dar esse efeito anti-inflamatório, de tirar dor, né? E de não deixar que o sistema imune perceba aquela secreção de substância como algo que precisa ser combatido e, portanto, mais lesado, só que sem anular tanto a COX-1, certo? Que é a que vai reconstruir o tecido. Então, caramba, meu sistema imune está atacando aqui, o micro-organismo está na ferida, mas eu não posso reconstruir tecido, como é que eu faço? Vai ficar aberta? Vai entrar mais micro-organismo e aí a gente está perdido, tá? Então, esse é o raciocínio da cúrcuma, por isso que ela é interessante. Outra ação da cúrcuma que é muito legal é que ela ajuda, né? Ela fortalece a nossa microbiota benéfica. A nossa microbiota adora comer cúrcuma. Sério. Ele é curco freak, né? É louco pela cúrcuma, tá? Então, assim, e quem que não gosta? A microbiota patogênica, tá? Que é a que faz mal pra gente. Que dá caganeira, que dá intestino preso, que dá intestino irritável, tá? Mas a microbiota benéfica, quando ela tá feliz, ela tá sendo alimentadinha, ela começa a se reproduzir. E aí a microbiota patogênica começa a ficar oprimida. Ela fala, vou embora, né? Não quero mais viver. E aí ela morre, ela vai diminuindo. E aí a nossa microbiota benéfica, né, vai aumentando, tá? Outra coisa legal, lembra lá atrás que eu falei que substâncias xenobióticas ficam presas no tecido adiposo? Fica mesmo, tá? Então, assim, a cúrcuma, ela é um excelente neutralizador, quelador, né, de metais pesados. Ela gruda no metal pesado. Olha quanta coisa bacana que a cúrcuma faz, tá? Tem pessoas que têm alguma intolerância à cúrcuma? Tem que testar? Tem que testar. Prescreve, vê como é que é, pergunta se a pessoa já tomou. Gente, a maioria das pessoas já tomou cúrcuma na vida e não tem essa questão, tá? Eu estou comentando porque pode acontecer. A maioria das pessoas não tem, a maioria das pessoas toma cúrcuma, a maioria da pessoa compra cúrcuma no Carrefour. Aquela de tempero e acha que vai fazer efeito. Não vai. Ela não tem um grau farmacêutico. Aquilo aí é tempero, tá?
A cúrcuma, para você ter esses efeitos, ela tem que ter grau farmacêutico. Por quê? Porque ela está bem concentrada. Tá? E outra, você vai lá no Mercadão Municipal comprar um saco de cúrcuma. Quem te garante que aquilo ali é cúrcuma também? Tá bom? Então, cúrcuma de grau farmacêutico, sempre. Se você quiser ação na microbiota, se você quiser ação anti-inflamatória, antioxidante, tá? De quelar metais pesados. Se não, se você quiser com tempero, vou fazer um curry. Vai no Mercadão Municipal lá e compra cúrcuma, não tem problema nenhum. Beleza? Temos aqui o Curcumine Drops, tá? Outra vantagem de gota, gente, tá? E é sabor laranja. Mas por que não é sabor cúrcuma? Lambe a cúrcuma pra você ver, tá? Isso aqui é uma delícia, tá? Sabor laranja. Então você fica com gosto de curry na boca, né? Porque o curry, aquele temperinho tem cúrcuma, né? Então, você não tá enganada, né, gente? Tem cúrcuma. É o rizoma, Aline, tá? Depois eu respondo as perguntas de vocês, tá? Só respondi aqui, Aline, porque eu vi aqui. Beleza? Então, assim, sempre, a gotinha, ela é bem interessante, porque ela te ajuda a modular a dose. Eu adoro, tá? Eu, particularmente, gosto bastante desse formato de gotas, tá? Você pode dividir a dose também, bem legal. Né? A dose diária, por exemplo, você pode dividir. Se está em cápsula, se está em soft gel, já fica um pouco mais difícil, tá? Então, assim, 20 gotas, né? A porção de 20 gotas tem 130 miligramas de curcumina, é bastante, tá? Vitamina E, né? Você pode tomar mais, pode tomar menos, bom? Gente, para a gente atingir uma dose tóxica de cúrcuma, é cúrcuma para caramba. Dá 50 gramas de cúrcuma. Caramba, é muita cúrcuma, 50 gramas. A gente está falando aqui de 130 miligramas de curcumina, tá? Então, vamos considerar aí que tá bem longe, tá? Curcuflan PA2, né? O Curcuflan PA2, ele é super interessante. Por quê? Porque o Curcuflan PA2, ele tem a palmitoil-etanolamida. Mais fácil falar PEA, né? Aqui, ó. Palmitoil-etanolamida. O que essa substância faz? Vamos conhecê-la. Segura aí. A curcumina, a gente já falou que ela tem ação antioxidante, né? Colágeno tipo 2, o que faz? Colágeno tipo 2, ele vai ajudar na manutenção da saúde e função das articulações. Ele é bem específico para articulações. Mas como é que é isso aí, Leonora? Ele é teleguiado? Não. Você está dando colágeno, né? Você está dando peptídeos que compõem a sua articulação. Muito provavelmente, se o seu corpo estiver minimamente nutrido, ele vai direcionar aqueles peptídeos, em boa parte, para a ressíntese das suas articulações. Não é que ele mas ele é teleguiado. Não funciona assim. Tem gente que é cética, que até enche o saco às vezes, né, gente? Mas a gente tem que ter a paciência. É assim que funciona. Se o seu corpo tá... Agora, se você não tá comendo direito, não adianta tomar colágeno tipo 2, gente, porque o seu colágeno, ele vai pegar esses aminoácidos que estão no colágeno, vai fazer músculo, vai fazer pele, vai fazer qualquer coisa, menos articulação. Então, quando a gente fala de suplemento alimentar, a gente tem que lembrar do alimentar, certo? Então, a gente tem que, pelo menos, as necessidades de macronutrientes têm que estar supridas, senão essas coisas que você toma vão ser direcionadas para outras síntese de outros tecidos que não aquele que você tem interesse, tá? Então não é assim que esse povo fez, porque é teleguiado, vai direto para a articulação. Deu para entender, né? Você está ingerindo substâncias que, quando forem quebradas, o seu corpo vai direcionar para a síntese, em sua grande maioria, para a síntese, onde tem aqueles determinados aminoácidos, aquelas determinadas vitaminas, minerais, etc. Tá? O corpo é inteligente. Ele sabe fazer osso, ele sabe fazer articulação, ele sabe fazer. Só que se ele não tiver nutrido, ele não vai fazer osso, não vai fazer articulação. Aí você começa a ter degeneração, né, um envelhecimento precoce, tá? Tiamina, vitamina B1, vai agir no metabolismo, presta atenção, de carboidratos. Por que tem tiamina aqui? Por que é importante ter tiamina aqui? Para que o seu corpo esteja apto a produzir e direcionar nutrientes e produzir efetivamente as substâncias que o interessam. Certo? Certo. Temos também piridoxina, vitamina B6. O que a piridoxina faz? Metabolismo de proteína aí, ó.
E metabolismo de lipídico? Temos na vitamina B12, então você tem metabolismo, melhora no metabolismo de todos os macronutrientes. Olha que sensacional. Gente, por favor, pode mandar aqui para casa, que eu tô com as dores no joelho, tá? Pode mandar aqui, viu, meninos? Então, é sensacional esse suplemento. Mas, Eleonora, qual é a diferença do Curcumine Drops, que tem cúrcuma, né? Tem vitamina E também, anti-inflamatório, para o Curcuflan PEA 2. Eu me recuso a falar palmitoil PEA, tá? Aqui a gente tem um foco muito, muito grande em questões osteoarticulares, certo? A cúrcuma você pode usar bastante para questão ginecológica, para questão muscular, tá? Aqui a gente tem um foco bem... Não que não vá agir, gente, porque assim, ó, não é teleguiado não, né? Então não vai só ali, tá? Então, se você usa vitamina B1, B6, B9, B12, se você tem ali peptídeos de colágeno, curcumina, que age sistemicamente, né? Age com foco determinado, mas também age sistemicamente, né? Você vai ter uma ação, assim, 10% sistêmica, mas uma ação, sei lá, 90%, 80%, né? 20% e 10% sistêmica e 80%, 90% ali mais localizada, né? Então é importante que a gente tenha essas substâncias para auxiliar, né, trabalhando em sinergia, para que a gente efetivamente tenha uma ação mais específica, né? Por isso que a gente tem mais substâncias, tá? O PEA, palmitoil-etanolamida, é sensacional, por quê? Porque ele é um agente que vai ajudar na dor, tá? A palmitoil-etanolamida, vou falar PEA, tá? Definitivamente. Ela é uma substância que tem se liga nos receptores endocannabinoides, tá? Canabinoides tem a ver com maconha? Tem a ver com maconha, tá? São receptores da cannabis, né? Só que esses receptores, né, endocannabinoides, eles vão ajudar também a promover sensação de relaxamento e menos dor. Eles são receptores também que vão ajudar a diminuir não só a sinalização de inflamação, de processos imunes, vamos dizer assim, tá? Mas que também vão ajudar em todo o mecanismo de regulação elétrica, né, de abertura e fechamento de canais, tem todo um mecanismo mais, assim, complexo, né, na troca proteína G, vai elétron para cá, elétron para lá, eles melhoram esse fluxo de elétron quando eles funcionam, quando eles são ativados, né, eles melhoram também esse potencial de, como chama? Potencial de, meu Deus do céu, quando a célula descarrega, vamos dizer assim, abre canal e depois carrega eletricamente, fecha, esqueci. Se tem alguém que lembrar aí, depois coloca no chat. Potencial elétrico da membrana celular de uma forma geral, né? E a gente tem também um benefício grande, né, no que diz respeito à produção de... produção não, desculpa, gente. Peraí. A produção de substâncias pró-inflamatórias, tá? Aqui, ó. Perdi aqui. As substâncias pró-inflamatórias. Então, você tem bloqueio, né? Produção de substâncias importantes que agem contra a inflamação e contra a percepção de dor, e você tem bloqueio de substâncias que vão causar mais inflamação e percepção de dor, tá? Então, a palmitoil-etanolamida é muito, muito, muito interessante, né? Um negócio, assim, super inovador, junto com a cúrcuma. É um produtaço, tá? Um produtaço. Então, assim, tem dor articular, tem degeneração, né? Tem o colágeno, usa Curcuflan PA2, tá? Não conheço no mercado um produto, assim, parecido, tá? Tem só inflamação, outras questões, né, musculares, aí você pode sim usar só a cúrcuma, tá? Só sem o colágeno, sem a PEA, tá? Importante dizer que não possui efeitos psicotrópicos, apesar de agir no sistema endocannabinoide,
Ela vai agir melhorando a dor, melhorando a resposta inflamatória, melhorando o trânsito, né, das células imunes. Não tem efeito psicotrópico, beleza? Pode tomar sem medo de ser feliz. Mesmo porque ela atravessa essa barreira hematoencefálica. Então, ela chega, né, no encéfalo, mas ela não tem ação psicotrópica, certo? Olha que interessante, ó, o mecanismo de analgesia que eu falei para vocês. Então, bloqueia algumas substâncias e estimula outras substâncias, tá? Aqui, ó, inflamação, né? E as substâncias que vão promover a sensação de analgesia, certo? Muito que bem. Colágeno tipo 2 vai agir para regenerar os tecidos, óbvio, mas ele tem uma participação importante na sinalização da diferenciação. Gente, tá ruim aqui a canetinha. Na sinalização de produção e diferenciação das células que a gente chama de T-regs. Então, são linfócitos T reguladores. O que esse linfócito T-reg faz? Ele vai falar se você vai produzir linfócito T, linfócito B. Ou seja, a gente vai, né, a partir de um gatilho, tá? Estimular essas células T-regs a se diferenciarem, né? E provocarem uma resposta adequada ou não adequada. O colágeno, tá? Então, olha só, gente, o que eu quero passar para vocês antes de a gente finalizar? A gente não tem um suplemento só para uma coisa. A gente fala mais dessa coisa, a gente fala mais dessa ação, porque a gente tem mais estudos, tá? Em determinada área, a gente tem mais... porque todo mundo vai manobrar com as outras, né? Uma substância que não sei o que, não sei o que lá. Aí, beleza, aí passa a onda do colágeno tipo 2, passa a onda do pé, passa a onda do... Um tempo atrás, qual substância que foi? Não lembro. O que era? Eu vou lembrar, eu falo pra vocês, mas cada hora é uma substância, né? Que tá na moda, e aí o povo que faz estudo. É um caos, né? Então, assim, uma substância, ela tem várias ações, né? Pode ser que vocês me vejam falando do pé em uma aula sobre câncer, tá? Pode ser. E é perfeitamente normal, porque pode ser que tenha alguma substância de interesse aqui, né? Ou a combinação, amanhã sai um estudo, sai uma informação nova, e a gente consiga trazer para vocês, por exemplo, né? Alguém ousou e fez um estudo falando de, sei lá, fibrose cística usando o PEA, colágeno e a cúrcuma. Pode ser que aconteça. Aí eu vou falar que é só para dor articular? Não vou. Enquanto não sai, essa é a indicação, tá? 2 cápsulas ao dia, né? Glutamina, acho que agora é a última parte da nossa aula. Glutamina é fundamental. Vou já responder. Fiz a pergunta, eu mesma respondo. Glutamina é fundamental, tá? Assim como a beleza, né? Como que é? Me desculpe, a vocês, a beleza é fundamental. Discordo desse ditado, né? Mas eu só estou mencionando aqui. Por que a glutamina ela é fundamental? Para reforçar a barreira do intestino, né? Não só, tá? Por quê? Porque as células do nosso intestino usam glutamina como fonte de energia. Porém, contudo, todavia, entretanto, as nossas células do sistema imune, como os linfócitos, macrófagos e neutrófilos, também usam a glutamina para a produção de energia, especialmente no processo de diferenciação e crescimento. Tá? Então, como é que você vai glutamina? Glutamina, gente, é uma moda que vale a pena, tá? Principalmente se você tem um gasto elevado, né, de glutamina. Nesse artigo aqui, ó, glutamina, metabolismo e função imune, fala sobre quais são os casos, tá? Vou mandar para vocês também, só pedir para as meninas. Aqui, ó, a gente tem células que, no pontilhado, tá? Aqui, ó. Circular aqui para vocês verem. Que consomem glutamina. E aqui a gente tem células que liberam glutamina em azul no sangue. Tá mais ou menos equilibrado. Mas olha o sistema imune, ó. Todas as células do sistema imune consomem glutamina. Então não é modinha, né? Se você tem um gasto de glutamina, você fuma, se você pratica atividade física, se você toma medicamentos que tem uma alta passagem hepática, você precisa de glutamina. Ponto final. Precisa tomar 2 quilos de glutamina, Eleonora? Não.
5 gramas é suficiente. Ah, mas eu sou atleta, né? 10 gramas, aí é a dosagem, né, que você vai fazer lá ou com você ou com o seu paciente, tá? Mas é necessário, tá? Mas a minha alimentação, eu consumo glutamina, né? Fontes de alimentos, então não precisa tomar glutamina. O que você não consome na sua alimentação? Antioxidante, inflamatório, cúrcuma, com dor muscular, cúrcuma. Ah, tem uma dor articular, tem uma degeneração articular. Curcuflan, PEA2. Dá para entender? Então, a gente vai adequando as nossas necessidades, né? Adequando a suplementação ao que a gente realmente precisa. Não vai tomar cúrcuma, glutamina, porque glutamina, limão, gratidão de manhã. Não faça isso, tá? Com o seu corpo e com o seu bolso, tá bom? E com o seu profissional da saúde. Cada vez que uma pessoa toma glutamina com limão e gratidão, morre um nutricionista. Sério. Né? Não é não? É verdade, tá bom? Morreu o nutricionista, tá? Então não faça isso. Não faça o seu paciente fazer e não vai à rede social falar isso também. Bom? Segurança acima de tudo, razoabilidade. Né? Quanto mais razoável a gente for, mais o paciente fala, puta merda, que nutridu. Ó, maravilhosa, tá? Então, assim, a moderação, né, a indicação correta, e para isso a gente precisa ter as ferramentas corretas, tá? Que a gente possa usar, né, confiar, né, marcas que a gente possa falar, caramba, cara, eu vou indicar essa marca para o meu paciente, ele vai comprar e vai fazer efeito. Ele não precisa tomar glutamina pelo nariz, porque se ele tomar 5 gramas da glutamina da Endogen, vai ser top, vai ser sensacional. É um matéria-prima de qualidade, né? São produtos pensados realmente. Pô, ô meninas, Curcuflan, hein? Curcuflan, rapaz. Dá pra nós. Sério mesmo, tá? Manda aí, gente. Vocês têm meu endereço. Por quê? Porque é um produtaço, tá? É daqueles produtos, gente, você fala, caraca, olha, sinceramente, tá? Não tô falando que eu tô aqui com vocês, né, dando palestra para Endogen, mas é um produtaço. Para pensar. Depois você veja, quando subirem no YouTube, reveja a aula. Porque, assim, tem produto, gente, não sei vocês, mas eu sou a louca do suplemento, né? Eu adoro. Tanto que eu trabalho com isso, né? Então, adoro ver, adoro falar, né? Mas tem produto que você fala, caraca, bicho, olha essa fera, bicho! Esse é um desses produtos. De todo produto que a gente falou aqui, né? Assim, Leonor, se você tivesse dinheiro para comprar um produto, você tá com articulação ferrada, tá com Curcuflan PE2, tá? Produtaço. Olha, capaz de ganhar uns top of mind aí, viu, gente? Porque, ó, bem pensado, bem feito, não tem nada ali que é desnecessário, né? Eu detesto, gente, vocês já perceberam, né? Prescrever coisa para os outros que é demais, que é só para encher linguiça, eu tenho pavor dessas coisas. Então, assim, a hora que você vê um produto que tá redondinho, você fala, parabéns, top. Certo? Deixa eu ver aqui mensagens. Ó, já não terminei tão tarde. Tá melhorando, hein, meninas? Deixa eu ver aqui. Tem perguntas? Deixa eu ver aqui. Para prescrever suplemento? Sim, pode prescrever sem problema nenhum. Não precisa fazer pós-graduação, tá bom? É importante que essa suplementação seja feita com todas as vitaminas juntas. Evelyn, toda vez que a gente fala assim, a gente vai usar esta combinação para tal problema, para tal deficiência, tá? Porque aquela combinação foi estudada para aquele caso, né? Então, assim, acho que eu vou colocar a vitamina A, acho que eu vou colocar a vitamina K e acho que eu vou colocar a vitamina B2, né? A pessoa que elabora o suplemento, ela não acorda e tem gente que faz isso, tá? Pega o negócio, manda lá manipulada, dá a louca, né? Baixa, chuchachá e vai fazer isso aí. Mas, quando você trabalha com gente séria, o que você faz? Fala, cara, nesse estudo, juntaram tal vitamina, com tal suplemento, com tal, tá? E fizeram uma combinação que obteve tal resultado. Então, assim, quando a gente fala em resultado A, B ou C, a gente está falando em combinação A, B ou C. Beleza? Naquela quantidade, com aquela frequência, tá? Então, assim, vamos supor que você pega adorei esse negócio, gente, manda para nós o Curcuflan, tá? Você tira o colágeno, vai perder o efeito que ele foi pensado para ter. Você tira a cúrcuma, você tá entendendo? Você pega lá o imunossuíço, você tira a astaxantina, você tira a coenzima Q10. Tem coenzima Q10? Tem, né? Você muda, tá? O objetivo do produto. É a mesma coisa, você vai fazer bolo. Vou fazer bolo, vou tirar o trigo,
que vai sair? Um omelete doce. Não vai sair? Ou um creme brulee, mas não vai sair um bolo. Beleza? Então, assim, quando a gente pensa objetivo tal, é aquela combinação tal. Joia? Porto, qual que é a distância da hora para usar estatina mais produto oleoso? Preferência totalmente oposto, tá? 12 horas. Estatina à noite e produto oleoso de manhã. Estatina de manhã, produto oleoso à noite. Tá bem longe, assim, tá? De preferência. Rizoma, respondi, né, para a Aline. Gente, que empresa é essa? Ativos em gota. Maravilhoso, né, Cristina? Puta merda, é vida mesmo, tá? Altamente personalizada, ciência para a vida, né? Não é ciência vai encher a cabeça da gente e confundir nossa prática, nossa prescrição, tá? O negócio da gota é realmente sensacional. Tudo tinha que ser em gota para mim, porque você personaliza. Natural top mesmo. A astaxantina tem alguma contraindicação para pacientes com hipotireoidismo? Em princípio, não, tá? A substância que tem contraindicação para paciente com hipotireoidismo é geralmente chá verde ou catequina, tá? KKKKKKK, bastante, KKK. Eu tô lembrando o que eu falei essa hora, que aula Brasil, muito obrigada. Fico muito feliz, amei o meeting, espero vocês nos próximos meetings, tá, gente? Tem bastante assunto pra gente falar, vai ser bem bacana. Joia, recados? Não? Todo mundo falou? Não, eu não falei, prof. Tô Fale, amando. Inês Morena. Inês Morena é minha aluna da pós-medicina chinesa. Diga, Inês. Tô com saudade da sua voz. Eu falei, meu Deus. Olha só. Me confundi com os horários, mas assim, eu amei mesmo os produtos. Legal, né? Inês. Eu não assisti no início, mas eu queria saber de disponibilidade no mercado, em farmácia, como é que é. Uhum. Se a gente, nós como, por exemplo, eu nutricionista, a gente pode estar recebendo, né, os estudos, né, se tem uma plataforma, e se tem consultor, às vezes até para nós perguntarmos, né, assim, sobre dúvidas mesmo dos produtos, né? Tenho a Larissa e a Nayumi, pode ajudar vocês a responder onde vende, né, tem bastante ponto de venda, tá? Tem material, né, Lari e Nayumi, tem PDFzinho, cara, tá muito legal o material, os produtos, vale muito a pena conhecer, tá? Esses produtos, eles são... Vamos receber amostrinhas? Vai receber, tá? Vai visita, tá? Então, assim... maravilha. E aí, segue lá também para ficar, né, sabendo dos meetings, também tem outros speakers também, né? Tem o Ricardo Goldfeder, tem a Camila Prim, que falam de outros assuntos, né? Eu falo de doença, vocês já se perceberam. Por que você fala de doença, Leonor? Porque eu conheço das doenças, gente. Tá? Conheço muita doença, então eu falo bastante da doença, ajudo vocês nesses aspectos. A Camila fala do quê? Fala de estética, beleza? Né? Já viram a Camila? A Camila tem 2 metros de altura, magra, parece Gisele Bündchen. O Ricardo Goldfeder fala de esporte, né? Eu falo do que pega na alma, no coração da gente, que é a doença. Tamo junto. Ajudar você. Joia, pessoal? Gratidão imensa, amada, pela disponibilidade. Eu que agradeço a presença, sempre... tá? Se vocês gostaram, próxima vez chamem mais amigos, mais colegas, para conhecer, porque é sensacional, são produtos maravilhosos, mesmo de coração. Vocês sabem que eu não faço propaganda de qualquer produto, né, gente? Sim, não faço, por isso mesmo. Quem é meu aluno sabe, né, Ney? Sabe das histórias de bastidores. Então, assim, quando eu dou a minha cara lá, uma marca, é porque realmente confio, né, e adoro o produto, acho bem pensado, tá bom? Então, parabéns aí para a Endogen, pessoal da Endogen, muito obrigado pelo convite, e espero vocês nas próximas aulas, tá? Os temas estão bem interessantes. Beleza? Perfeito, Leonora. Beijão, obrigada, pessoal. Viu? Aula maravilhosa, todo mundo sempre gosta muito. Obrigada por estar aqui mais essa noite com a gente, viu? Fico super feliz, meninas. Beijo. E pode deixar que a gente manda um curcuflu aí para você, viu? Não dá. Tô esperando aqui. Nem lançou, já tá tendo já tá todo mundo doido, né, para consumir o produto, que realmente é sensacional. Sim, parabéns. vai ficar muito legal. Joia? Joia. Beijão, pessoal. Bom, pessoal, só para dar alguns recados, né? Então, aqui no chat nós deixamos algumas vezes o formulário. Então, é o link para vocês preencherem, para quem quiser certificado de horas. E as nutricionistas podem preencher também. Nós temos um campinho lá perguntando se deseja receber visita. Então, é só responder com o nome, o telefone, que você quer receber a visita, e a gente entra em contato. E como nós falamos antes, né? Nós vamos fazer um sorteio de 2 imunos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês rapidinho com os nomes.
Quem ganhou, por favor, entre em contato com a gente, porque a gente precisa de alguns dados para enviar para vocês, tá bom? A Lari vai deixar aqui no chat novamente o formulário e um telefone de contato para quem ganhar o sorteio já mandar mensagem para a gente enviar o mais rápido possível, tá bom? Agora eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente ver quem ganhou, só um minutinho. Boa sorte, gente. Beijo, fiquem com Deus. Já está aparecendo para vocês? Ainda não, Nai, tá carregando. Tá. Pronto, agora apareceu. Oi? Então, aqui estamos os nomes, tá bom, pessoal? Das pessoas que estavam presentes. E vamos lá sortear. Então, Camila Batista Almeida e Aline Palma. Então, peço, por favor, para que vocês entrem em contato com a gente no telefone que a Lari vai deixar aqui no chat, e aí a gente já envia para vocês o produto do sorteio. E só reforçando, quem quiser visita um formulário e quem precisar do certificado de horas dessa aula da doutora, também preenche lá, por favor, tá bom? Exato, gente. Então, parabéns às ganhadoras. Deixei o forms aqui no chat. Deixei um contato também para vocês entrarem em contato para a gente encaminhar. A gente precisa de algumas informaçõezinhas, tá? Então, quem quiser visita no formulário também pode solicitar. E aqui eu já faço um convite para o nosso próximo web meeting, tá? Eu vou compartilhar aqui só para vocês verem bem rapidinho qual que vai ser o tema com a doutora Camila Prim, tá? Estou compartilhando para vocês verem. E também, como acho que todos sabem, né? A ideia da Endogen é aliar o tratamento futuramente de Perdão, gente. E em novembro nós teremos um web meeting bem especial falando justamente sobre esse tema, nutrição e cannabis medicinal. Então a gente vai também já até lá mandando todas as informações para vocês se inscreverem, porque é um assunto bem interessante, bem em alta. E muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Era isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Para as nutricionistas, nós nos vemos, né, nas próximas visitas. E é isso. Nos vemos também. Alguém levantou a mão? Pode falar, fica à vontade. Acho que foi sem querer. Bom, então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente pelo formulário, pelo telefone que a Lari deixou aí. E até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.